Olá, olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e nós vamos dar início aí à nossa primeira aula de arte. Essa aula de arte, ela é destinada aí para os alunos do 8º e 9º ano da Escola Fernando Rodrigues, ok? Então, prestem atenção, fiquem de olho e vamos lá iniciar a nossa primeira aula online com o tema O que é arte? Nós até tínhamos falado já um pouquinho sobre esse tema, o que é arte, na nossa primeira aula que eu tive com vocês. Nós tivemos essas 2 aulas, em algumas turmas eu nem consegui entrar, né? Algumas turmas, acho que tiveram algumas turmas no ano que eu nem consegui entrar por conta de tudo isso. Então, hoje aí nós vamos reforçar para todo mundo esse conteúdo que é arte. É a criação humana com valores estéticos, beleza, equilíbrio, harmonia, revolta, que sintetiza suas emoções, sua história, seu sentimento e a sua cultura. É o conjunto de procedimentos utilizados para realizar obras no qual aplicamos nosso conhecimento. Então, essa arte aí, claro que ela é uma criação humana e ela serve para expressar os sentimentos de cada um, seja ele de emoção, seja ele de alegria, seja ele de revolta. E é claro que esses sentimentos, eles são aplicados através de obras realizadas no conhecimento, não é isso? Então, o que é arte, afinal? Durante muito tempo, a arte foi entendida como uma apresentação do belo, né? Só que esse conceito, a arte ela era muito ligada à beleza, ao belo. Só que esse conceito de belo é muito relativo, porque o que pode ser belo para mim, pode não ser belo para você. Que você acha bonito, eu posso não achar. Então, esse conceito de arte ser necessariamente tudo aquilo que é belo, ela foi desconstruída ao longo do tempo. Então, vamos ver aqui que a arte ela é dividida em vários tipos. Quais são eles? Nós temos a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, a história em quadrinho, os jogos de computadores e de vídeos e a arte digital. Se vocês verem, gente, esses tipos de artes, elas sempre seguem esse padrão aqui de ordem, viu? De ordem de classificação. Tanto é que o cinema aqui ele está como o 7º colocado e as pessoas chamam ele de a 7ª arte. As primeiras manifestações artísticas da humanidade, quando foi que aconteceram? Lembro que na primeira aula que eu falei com vocês, a gente falou um pouquinho sobre essas primeiras manifestações de arte. Quando é que o homem começou a se manifestar artisticamente? Quando é que o homem começou a expressar esses sentimentos através da arte? Exatamente, as primeiras manifestações do homem nas rochas foram suas próprias mãos em negativo, como quem parte de um ritual, um registro de sua própria existência. Essa técnica aqui, ó, no qual o homem utilizava nas suas mãos para deixar registrado, era chamada de mão em negativo. O que eles faziam? Eles colocavam a mão sobre a rocha e sopravam com o canudinho feito das árvores que eles tiravam, sopravam a tinta que eles produziam, né? Produziam com seiva de árvores, gordura de animais, sangue, pedras e tudo mais. Trituravam e produziam essa tinta. Então, essa aí foi uma das primeiras manifestações artísticas que foram encontradas do homem com a técnica chamada mão em negativos. A pré-história ela é dividida em 3 períodos: paleolítico inferior, paleolítico superior e neolítico. Iniciaremos nossos estudos da história da arte partindo do paleolítico superior. Segundo registros de antropólogos e historiadores, é nesse período que surgem as primeiras manifestações artísticas realizadas pelos seres humanos. Como é que era o nome dessas artes? Arte rupestre. Aí vai dizer assim, professora, você vai falar de história ou vai falar de arte? Não tem como nós estudarmos uma coisa sem estar ligada à outra, viu, gente? Então, é por isso que a gente, aí, ao longo das nossas aulas de arte, nós vamos entrar um pouquinho no conteúdo de história. Então, aqui fala da história que as primeiras manifestações de artes, elas surgiram nesse período da pré-história, quando o homem vivia na caverna, para ser mais exato, no período do Paleolítico Superior. Tenho certeza que vocês já estudaram sobre isso, né? Então, sabem a qual período estou me referindo, né? E antes mesmo de caçar, antes mesmo de plantar e de colher, que só acontece essa fase do plantar e do colher no período neolítico,
O homem já se expressava através da arte, viu? Através dessas pinturas que eles deixavam nas paredes. As manifestações artísticas mais antigas que temos conhecimento hoje datam de aproximadamente 40 mil anos atrás, do período da pré-história. Então, é desde 40 mil anos atrás que o homem vem se manifestando de forma artística. São chamadas de artes rupestres, palavra que faz referência às rochas, paredes das cavernas onde se encontrava grande parte desses registros, mas também exclui escultura e até monumentos feitos de pedra. Viu? Então, o homem, nesse período, apesar da arte estar ligada mais a desenho, tanto é a pintura, tanto é que o nome vem dado por conta da pintura, né, que eram feitas nas rochas, ele não ficou só no desenho. O homem da pré-história, ele também produziu escultura, ele também produziu monumentos de pedra, então ele foi, além de ser pintor, ele foi escultor, né? E então essa arte aí, ela não vai se limitar somente aos desenhos. Ao contrário do que poderíamos supor, essas imagens nos mostram que o ser humano, já nessa época, havia desenvolvido um avançado domínio técnico, criando imagens que imitavam a realidade, de modo que, mesmo não sabendo ler e escrever, o homem já se comunicava por meio da arte. Nós sabemos que a leitura e a escrita, ela só foi inventada aí milhões de anos depois. Mas, mesmo isso, quando surge esse homem, mesmo sem saber ler e escrever, o homem ele já sentia a necessidade de se comunicar, ele já sentia a necessidade de se expressar. E como que ele se expressava? Através de desenhos. Esses desenhos, é claro, que representavam o seu cotidiano. Está aqui, ó. Ao tentar entender a vida, a morte, o mundo e os fenômenos da natureza, o ser humano tenha criado mitos e rituais para simbolizar sua existência e sua conexão com tudo que estava à sua volta, visível e invisível. Essas manifestações artísticas podem ter dado origem a esses rituais. Então, aí, o homem ele tentava entender de onde é que ele veio. Esse homem, mesmo ele não tendo esse domínio da leitura e da escrita, ele tinha essas perguntas. Então, ele manifestava esses sentimentos através da pintura, através de expor o que eles viviam naturalmente, o que eles viviam no cotidiano deles. Que eu falei para vocês, o homem ele foi muito além da pintura. Aqui nós temos as 3 manifestações artísticas, principais manifestações artísticas. Nós temos a escultura, que eram monumentos que eles faziam de pedras, viu? Esses monumentos, creem os historiadores, que estava ligado ao lado religioso, né? Ao lado espiritual. Aqui nós temos a escultura e temos a pintura. Então, aí, o homem da pré-história, ele não era, a arte da pré-história não é relacionada somente a desenhos, ela entra a escultura e a arquitetura. Aí nós temos mais um exemplo de desenho da pré-história, mais outro exemplo, né? Que eram animais no qual eles retratavam o seu dia a dia. Em alguns livros de história, eu já vi até comentando assim que eles acreditavam que essas formas de pintura, ela estava ligada muito ao lado religioso. Então, eles acreditavam que quando eles faziam esse desenho na parede, quando eles iam para a caça, eles capturavam a alma do animal. Então, o animal ficava mais vulnerável, ficava mais fácil de ser abatido, viu? Essas são suposições históricas que são criadas por alguns historiadores. E uma dicasinha importante, fique em casa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, ok, gente? Beijinhos, tchau!